Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Marta e Maria. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã que chamava Maria, e esta quedava assentada aos pés do Senhor, ouvia-lhe o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixa que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vimos aqui que assim, numa casa, Jesus está lá para todos aqueles que querem ficar aos pés dele. Mas nem todos querem ficar aos pés dele. Sempre alguém da casa vai procurar alguma coisa para dizer. Não, isso aqui é mais importante no momento. Não, sempre vai arrumar alguma coisa para colocar à frente de Jesus, à frente de fazer aquilo que é para Deus. Sempre vai ter alguém. 10 pessoas numa casa, se tiver 2 ou 3 que vai se aquietar para sentar aos pés do Senhor, é muito. É muito. Porque a maioria sempre vai fazer que nem Marta. Não, eu tenho que cozinhar. Não, eu tenho que lavar. Não, eu tenho que passar. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho. Sabe, vai ter sempre. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ites. Eu tenho que fazer ites. Ou seja, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí reclama, fica com inveja, quando vê, olha para a Maria, olha para o João e vê o Joãozinho e a Mariazinha cheia da presença de Deus. Ali começa a perseguição. Por que que ela tem e eu não tenho? Porque ela tem Deus e Deus, Jesus está dentro da tua casa, está aí pronto para ocupar a tua casa, mas tu rejeitou, tu não quer, tu botou outra coisa no lugar dele. E isso não pode acontecer de maneira, de jeito nenhum. Se nós queremos ser abençoado, ser bem-sucedido por onde quer que nós andemos, aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós temos que priorizar Deus. Priorizar Deus. Primeiro que não tem nada e nem ninguém maior do que Ele. Também não tem nada nem ninguém que tem nem a metade da sabedoria dele. Então, ou seja, tudo que nós precisamos podemos encontrar nele. Nele. É isso mesmo. E naquele tempo não é igual hoje. Porque do partir do momento que aquele véu foi rasgado, todas as pessoas que dizem eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou buscar a presença de Deus, ele vai se fazer presente. Vai. Tu não precisa do sacerdote, tu não precisa da tua pastora, do teu pastor, do teu obreiro, da tua obreira. Basta você mesmo abre a tua boca, tu pode estar no meio do nada, mas se tu invocar o nome do Senhor, ele vai até aonde você está. Aí, Francisca, mas o meu pastor disse que eu não posso fazer isso. Isso só o pastor pode fazer. Isso só a pastora pode fazer. Olha,
A primeira coisa, Deus não gosta de idolatria. Não. Não gosta de idolatria, porque Deus não gosta que nada seja ocupado o lugar dele nas nossas vidas. Ele quer ser, ele é o centro, tem que ser o centro na nossa vida. Porque uma casa, quando está cheia de alguma coisa, não cabe mais nada. Quando você está com um copo d'água cheio até o talo, você vai colocar mais água lá dentro? Não vai, porque não cabe mais. Assim é a casa que está cheia de Deus. Não cabe mais nada. Não é verdade? Mas Marta, ela achou que pelo fato dela estar fazendo ali um alimento, preparando o alimento para Jesus, porque ela recebeu Jesus, então ela achava que o mais importante era ela preparar o almoço para Jesus. Eu não vou dizer que Marta está 100% errada. Não, ela queria mostrar para Jesus que ela queria servir ele bem na casa dela. Mas como que tu vai servir uma pessoa bem na tua casa, deixando ele sozinho, sentado na mesa, lá sozinha? Quer dizer, não estava sozinho porque Maria, alguém tinha que ficar lá fazendo sala. Mas Jesus também não queria que Marta ficasse lá de um lado para o outro. A comida, Deus proverá. Senhor, olha, se Jesus, por exemplo, fosse naquele tempo comigo, mas eu já ando com Jesus já tem muito tempo, não é? Aí eu não sei se no começo da minha convenção, mas não era o caso de Marta e Maria. Elas eram amigas de Jesus. Ela e o irmão dela, Lázaro, era amiga. Então, talvez já tinha essa intimidade de dizer, Senhor, fica sentado aqui, porque eu vou fazer o almoço. Mas, Senhor, fica sozinho aí, porque minha irmã tem que vir me ajudar também. Manda que ela venha me ajudar. Olha só, o convidado ia ficar sozinho. Mas isso não é feito? Não, Marta, então vamos fazer um rodízio? Sim. Tu fica aí 30 minutos ou 20 minutos aos pés do Senhor e depois você vem fazer e eu fico. Mas Jesus nem isso também não queria. Jesus queria que ficasse as duas ali aos pés dele e depois tudo que elas precisassem prover. Talvez até quando ela chegasse na sala de janta, a mesa já estaria posta com tudo que eles queriam comer. Mas como isso é possível? Tudo é possível àquele que crê. Lembra que quando Pedro, os pescadores, Pedro e João, os amigos deles estavam pescando, tem uma parte aqui que eu não me lembro agora. E aí quando ele chega lá, Jesus diz, apanharam alguma coisa? Nada apanhamos. Então venha comer. Já tinha peixe assado, e pão lá. Aonde Jesus achou aquele pão e aquele peixe? Aonde? Tá vendo só? Tudo é possível àquele que crê. Se você busca Jesus, se você busca Deus, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, todas as coisas que tu precisa, vos será acrescentado. Sabe por que eu falo isso? Porque no começo da minha convenção, eu ia para a igreja lá da Fogueirinha. Foi ali que começou eu indo, não foi ali que eu me converti, mas foi ali que eu comecei para a igreja. Mas o pastor pregava uma pregação boa, gostava de ouvir a pregação do pastor, porque ele pregava tudo sobre prosperidade. Se tu pode ter uma BMW, por que tu vai querer uma Brasília ou um Fusca? Se tu pode ter um jatinho, por que tu vai querer uma BM? Eu prefiro o jatinho, porque o tempo que eu vou gastar daqui para São Luís de jatinho, numa BMW eu vou gastar no mínimo o quê? Umas 3 horas e meia. Ela não voa. Não, ela tem que ir pelo chão. Ela sabe voar, ela não tem asa. Então é isso que ele pregava e eu gostava de ouvir. Mas não era isso que Deus tinha para mim. Não sei se já aconteceu isso com você. Enquanto o pastor estava lá no púlpito pregando, o Espírito Santo estava ministrando para mim, dizendo assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Eu não sabia se existia essa palavra na Bíblia, porque até então eu não lia a Bíblia. Não, eu estava recém-chegada na Bélgica. Não conhecia, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Fazia as minhas novenas, rezava os meus textos, era assim a minha vida. Mas quando eu comecei, Deus disse, não é isso que eu quero para ti. Ou seja, aqui não é o teu lugar. Mas eu não estava entendendo o negócio. Demorou um tempo para me entender. E como eu não entendi, sabe o que aconteceu comigo? Que Deus fez?
Eu era uma pessoa com a cabeça cheia de projetos. Bom, se eu buscar, como ele disse, que eu tenho que fazer esse propósito aqui, porque aí Deus vai abrir as portas, vai escancarar as portas, então eu vou fazer. Eu ia para a igreja 4 vezes por semana. E aí Deus disse, tu não está entendendo, não? Falei, na dica de nada, estou entendendo nada. Ele, sabe assim, quando tu escreve numa página branca e aí tu apaga tudinho e tu deixa só uma linha. Foi assim que ele fez. Ele apagou tudinho meus projetos da minha mente e deixou só uma. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu falei para a colega que ia comigo para a igreja, falei, meu Deus do céu, aconteceu um negócio na minha cabeça. Eu acho que eu estou no deserto. Por quê? Porque só tem uma coisa na minha cabeça. O quê? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentada. De onde vem essa palavra? Não sei. Deus colocou essa palavra na minha mente. Tu já leu em algum lugar? Nunca. Nunca. Não sei onde está. Mas eu vou encontrar. Eu vou começar a ler a Bíblia para me ver se isso é bíblico, se está na Bíblia. Porque tem gente que só come pela mão dos outros. Só come. Ó, eu leio a palavra aqui, você vai lá conferir. Pode ter alguma passagem que eu atropecei nela, né? Não li tudo, a passagem toda. E aí você vai lá e se deleita na palavra. Vai lá e depois medita. E aí Deus vai te abençoar mais ainda. Mas tem gente que não tem tempo. Hoje tem a Bíblia online. Se você não tem tempo para ler, você coloca um fone de ouvido, ouve a Bíblia online. E depois que você tiver um tempo, você vai lá e lê. Entendeu? E aconteceu isso comigo. Então, por isso eu estou te falando. Não deixa Deus no segundo plano. Não, se eu estou falando para não deixar no segundo, imagine lá no quinto, não é não? Mas tem gente que é assim. Mas a Marta estava tão achando que ela tinha razão, que ela não se atreve nem falar para Maria, ela mesmo vai falar com o dono da Maria. E disse, ô Senhor, o Senhor não se preocupa? Mande que a minha irmã ajuda a eu servir, a te servir. Não se preocupa que a minha irmã me deixa eu servir sozinho? Onde que ela venha me ajudar? O que ela achava? Jesus vai dizer, oh, minha filhinha amada, da minha alma, menina dos meus olhos, vai ajudar a irmãzinha lá? Vai? Ainda vai. Ela ouviu o contrário. Vou te falar uma coisa. Tem mais gente para te tirar da presença de Deus, para te desviar daquilo que Deus mandou você fazer, do que gente para dizer, olha, é isso mesmo, irmão, é isso mesmo, irmã. Não desista, insista, porque Deus tem o melhor dessa terra para ti, para toda a tua casa. Tu vai contar nos dedos da mão, vai contar nos dedos da mão e vai sobrar dedo ainda e muito, porque vai ser poucos, porque o inimigo está aí, o tentador, para te fazer tu desviar. Ele vai fazer o possível e o impossível, mas Deus vai te sustentar. Ele vai dizer, eu não quero que tu fique ansiosa, correndo que nem uma palanqueta, que nem couro de joelho, para cima, para baixo, para cima. Não, eu quero que tu fique aos meus pés. Mas ficar aos pés do Senhor Jesus não significa ser preguiçoso, preguiçosa e não... então não vou fazer mais nada. Eu vou ficar dia e noite ali, ajoelhada, com a cara no pó. Não, é bom porque eu não preciso fazer nadinha, né? Não é isso, não. Não é isso. Porque para você ter um relacionamento com Deus, tu não precisa ficar 24 sobre 24 no templo ali, não. O templo é nós. Nós somos o templo do Senhor. Ali a igreja, ali, o templo, ali é lugar de reunião. É casa de adoração. Ali a comunidade, ali todo mundo junto. Mas você está trabalhando, lavando a louça, está lembrando, está meditando na palavra. Está dando glória a Deus. Aleluia. Colocando tudo o que você precisa na presença dele. Ou você seja, você está na presença dele. Tem gente que chega junto de mim e diz assim, eu não sei o que é que tu tem. Mas eu estava tão ansiosa, eu estava tão preocupada. Eu cheguei aqui perto de tanto, me sentindo uma paz. Por quê? A minha mãe dizia que mente vazia é a oficina do diabo. É. Por quê? Porque tu, preste atenção. Quando tu tá sempre assim, sem outra preocupação na cabeça, tu começa a pensar, ai meu Deus, o meu marido me fez uma coisa naquele ano de 2000 e de cascado, sabe?
Ah, eu me lembro daquele dia que ele me pregou aquela peça. Ah, eu me lembro daquela vez que ela me pregou aquela peça. Ou então aquela cobra que era minha amiga e aprontou comigo. Mas se tu tiver com a cabeça, oh meu Deus, que culto maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. O tempo que tu tá gastando teus pensamentos, pensando coisa mal, maquinando, pensando, sabe, trazendo para o futuro aquilo que te aborreceu tanto no passado, se machucando 10, 20 vezes mais. Por quê? Deixa a imundície lá no passado e não busca mais não. Procura só aquilo que é bom. Só aquilo que é bom. Não se irrite, não deixa a tua mente não é lata de lixo, teu coração. Mas tem gente que fica se sustentando no veneno. Ela fez, ele fez, vai me pagar. Dessa vez eu não vou deixar barato. Eu não. Quem se levanta contra mim, tá pensando que eu vou gastar o meu tempo, o meu português desgastado, a minha fala rouca, discutir? É doido. Doida, não vou mesmo. Não, eu tenho mais o que fazer. Os meus pensamentos é para o Senhor, para pensar nas coisas dele. Meu Deus, o que eu vou pregar? Meu Deus, ensina, coloca a palavra certa na minha boca, que quando eu estiver pregando, nada venha de mim, mas que tudo venha do Senhor. Porque tem gente que pensa, não, aquela palavra foi para mim. Ótimo, se for para você, receba o chapéu aí e cuide, se pluma, tapa a brecha. Mas não tenho nada propositado contra ninguém, não. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não, a nossa luta é contra o principado e potestado, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não é contra sangue nem carne, ou carne nem sangue. Não é. Eu não tenho nada contra você, eu nem te conheço. Como é que tu diz? Eu não gosto de ouvir a palavra daquela Francisca lá, daquela pastora, daquela missionária, sei lá o que é aquela mulher lá, porque só é cacetada. Pois é, porque tu tá precisando. Eu não te conheço, como é que eu vou te cacetar? Não, vou te chicotear. Negativo. A palavra é para todos aqueles que a recebem. Porque tem gente também que é palavra assim de bênção. Porque toda a palavra de Deus é para nos abençoar. É para nos corrigir, é para nos colocar no prumo. Olha aqui. Marta estava preocupada. Tudo que ela queria era servir bem ao Senhor Jesus. Impressionar Jesus com a comida deliciosa, não sei, com a galinha ali no molho de coco, com tatu, com a paca, com viado, sei lá o que ela estava preparando para Jesus comer. Enquanto Maria não. Maria disse, aqui está meu alimento, tudo que eu preciso está aqui. Isso não está na Bíblia, isso é conjectura minha. Não, daqui eu não saio, porque eu não vou perder o tempo da visitação, o tempo da oportunidade, porque não sabe Deus quando vai acontecer de novo. Eu vou perder? Não, não vou. Jesus proverá, Deus proverá depois a comida. Agora eu vou me ficar aqui aprendendo tudo que eu preciso, absorvendo, me enchendo até transbordar. O que Jesus falou? Marta, Marta, andeis ansiosa, preocupada com muitos afazeres, entretanto, uma coisa é necessária, ou seja, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Não, porque se Maria se levantasse e fosse te ajudar, já ia ficar menos para você, ou seja, já era uma parte, um peso para você tirado de cima de você, não é? Enquanto Maria não. Maria, ela estava cheia do ensinamento do Senhor. Quando alguém tivesse precisando, ela tinha uma palavra ali na ponta da língua para ser executada. Para ser dada para a pessoa. E Marta, tu quer fazer o quê? Mingau de milho, angu? O que tu quer fazer? Bolo de fubá ou bolo de trigo? Galinha de molho de coco ou peixe de molho de coco? O que tu quer fazer? Arroz de galinha, não sei. Estrogonofe de frango? O que você quer fazer? Era isso que ela sabia ensinar. E enquanto Maria sabia das coisas do Senhor, porque era isso que ela estava sendo cheia ali. Então, busca as coisas de Deus para a tua vida enquanto é tempo, porque nós estamos vendo as enfermidades que estão aí sobre a humanidade. Os movimentos de guerra, de desunião. E se tu não estiver cheio da presença de Deus, ninguém suporta. A palavra de Deus diz que quando chegasse perto do fim dos tempos, o amor no coração de muito ia esfriar. Tu já olhou ao teu derredor? Talvez nem o da tua casa te ama. Porque Deus até disse que os inimigos do homem estariam dentro da sua própria casa.
casa, ou seja, na sua própria família. Tem muito que senta na tua mesa, come do teu pão, bebe da tua água, toma do teu café, mas não quer nada do teu bem. O que ele quer te ver é debaixo de 7 palmos. Debaixo de 7 palmos, não quer ver você feliz, não. Tomara que morra o mais rápido possível. Porque assim não vamos dividir a nossa herança com ele, com ela. Vai ficar só para nós. E os filhos? Os filhos a gente driba. Dá um jeitinho aí, fica só para nós, só aqui a panelinha, né? Mas com Deus não é assim, não. Com Deus não é assim. Então não perca o tempo, a oportunidade que Deus está te dando de você conhecer Ele, de você ter um relacionamento com Ele. Não fica ansioso, se coloca nos pés do Senhor. Eu não sei, talvez tua mulher não quer, o teu marido não quer, mas faça aquilo que Deus te mandou, porque tu é abençoada em contraparte. A tua mulher, os teus filhos, todos vão ser abençoados através da sua busca. Eu costumo dizer, e é verdade que a Bíblia diz, salvação é individual. Olha, quando eu comecei no início da minha conversão, meu esposo não queria, não. Não, ele preferia que eu fosse lá pro forró, pro ralabucho, do que ir para a igreja. Já pensou? Tu acha que isso era Deus falando na boca dele? Vai, minha filha, caçar as amigas para festa, para disco. Para disco? Vai, pode ir. E quando era o domingo que eu ia para a igreja, para que tu vai para a igreja? Olha, tu pensa que isso era Deus falando na boca dele? É claro que não era. Era o Satanás. E eu fiz o quê? Eu fui. Eu ia com a minha amiga para a discoteca. Dançava, dançava, dançava até só o mocotó. E aí, depois eu vinha para casa e o que teu marido estava fazendo o quê? Estava deitado no sofá me esperando. Um belo dia, mas nessa época ainda era um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Um belo dia eu estou lá na discoteca, uma amiga, porque as minhas amigas até riam de mim. E dizia assim, Francisca, até é muito engraçada. Eu falei, por que eu tenho cara de palhaço? Não, é que tu vem sexta-feira para disco, e quando é o domingo, tu vai para a igreja. Eu falei, bom, o meu negócio é com Deus, não é? Eu já falei para Deus, já entreguei minha vida na mão dele. Mas até agora ele não falou nada. No dia que ele disser, eu não quero mais tu coloca o teu pé dentro dessa discoteca, nunca mais os meus pés vai pisar numa discoteca. Aí ela calou a boca. Aí eu tô lá nesse dia com a minha amiga, a mini saia de 2 paus, uma bota bem lá no meio da perna, aquela brusinha, sabe? Tava tudo em cima, sem lei de gravidade, ali toda. Aquela brusa, ela quebra a costela. Quer dizer, quando a gente sai da discoteca, é quente, né? Isso era na Bélgica. Agora, quando a gente sai, tem aqueles casacos ali para colocar por cima, aqueles cachecol, aquele tudinho, né? Aí tô lá, sentada num banco bem alto, de perna cruzada. E aí, eu olho para o meio do salão e eu disse, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu estou fazendo? Eu me senti um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. E o que aconteceu? Nunca mais eu coloquei os meus pés numa discoteca. E só faço aquilo que Deus manda eu fazer. Não aquilo que o Satanás manda. Coloca seta maligna na mente das pessoas. Não, é só aquilo que Deus manda. Eu cumpro o ID do Senhor. Aonde eu vou, eu prego. Aonde eu vou, eu oro. Aonde eu vou, eu consagro. É assim a minha vida. Aleluia, glória a Deus, amém? Então é assim que nós devemos ser. Não coloca nada, não prioriza nada na frente de Deus. Deus tem que ser prioridade na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. Eu tenho um anúncio para falar. Dia 11 de abril, nós temos um culto aqui, culto de quebra de maldição. Quebra de maldição. Aqui na minha casa, aqui no Piratininga, BR-316, sem número, aqui em casa. Depois do culto nós vamos ter um lanche, bolo, coisa deliciosa para comer, mas venha receber a tua bênção, porque todos nós, toda a família tem alguma maldição que foi lançada, às vezes pela avó, pelo vô, por alguém da família, e Deus quer quebrar. Deus não quer que tu seja vivo pro resto da tua vida amarrada, acorrentada nesse negócio. Deus não quer. Então venha buscar a tua bênção, dia 11, às 6 horas da tarde, aqui na nossa casa.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite, consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa usar desse azeite, beber desta água, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual que tiver no corpo dela, Senhor. Que o Senhor cura, liberta, Pai, o teu povo, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa, Pai, aonde for ouvido, na cidade, nações, aonde chegar esse áudio, que maldição hereditária seja quebrada, que obra de feitiçaria seja desfeita, que tudo que estava oprimindo essa pessoa venha se desfazer, no nome do Senhor Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, vai removendo, Senhor, toda a obra do inferno, Pai. Vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, toda obra de voodoo, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária vai caindo por terra agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, aquela pessoa que precisa de uma porta aberta, que o Senhor esteja abrindo a porta para essa pessoa, aquela pessoa que precisa desse emprego, Pai, está contando, meu Deus, aquela que tem uma causa na justiça, que o Senhor dê a vitória para o teu povo, Pai, em todas as áreas da vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, esse espírito de depressão, esse espírito do medo, espírito de loucura, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra todo o laço do inferno, nos nossos caminhos, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta o teu poder na nossa vida, Pai, vai repreendendo também, Senhor, toda a oração contrária, toda a praga, todo olho gordo, toda inveja, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Todo levante do inferno contra a nossa vida, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para repreender, Senhor, toda aquela pedra de tropeço, aquela fofoquinha, aquela panelinha de disse-me disso. Envie o anjo com a espada de fogo para cortar todo levante do inferno naquele ambiente de trabalho que é o inferno na terra, que seja um pedacinho do céu no ambiente de nossos trabalhos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta o teu poder, as tuas bênçãos, a tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo que leva o nosso nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Derrama do teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, também, Senhor, nos nossos lares. Anjo com espada de fogo para cortar toda a obra de maldição, para cortar toda a obra de feitiçaria, de magia negra, todo espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, caia por terra Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, em todos os hospitais, Senhor, em cada leito dos hospitais, para tocar em cada paciente, da sala vermelha, nas UTI, Senhor, na neonatal, Senhor, nas clínicas, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa precisando do teu socorro, que o teu socorro seja manifestado na vida do teu povo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.